Olá, eu sou a Raíssa Ribeiro, fisioterapeuta especialista em neuropediatria. Hoje eu estou com a mãe do Enzo, que é um paciente que tem um diagnóstico de paralisia cerebral, e eu acompanho desde 1 mês de idade. E hoje ela veio aqui conversar com a gente para falar um pouquinho da rotina dele. E, Josi, me conta um pouquinho como é que é a rotina do Enzo, quais são os principais desafios, quais são as principais alegrias também. Me conta um pouquinho. A rotina é bem puxada todos os dias, né? Então, assim, a alegria é que ele acorda sorrindo todos os dias e vai dormir sorrindo também. Agora, a rotina ele faz de tudo um pouco. Ele faz fisioterapia desde 1 mês, né, de vida. Então, faz 2 vezes por semana. Ele faz fono, ele faz ecoterapia, fez por um tempo, fez terapia ocupacional. Então, a gente sempre colocou todas as atividades, né, no período da manhã. E agora ele está estudando à tarde, numa escolinha normal. Ele também faz escolinha precoce, que é uma escolinha do GDF, que é 2 vezes por semana. Então, assim, ele tem uma agenda bem puxada, faz todas as atividades, né, dentro do possível ali. E sempre a gente está buscando colocar em outras. Está fazendo agora é uma estimulação, que é na escolinha de Paralimpíadas de Brasília, que também é uma fisioterapia voltado, né, para esse equilíbrio dele, para ele estar fazendo essas atividades de educação Não, mas é mais com o física. educador físico, né? Mas também já Isso, trabalha a parte motora, já mais pensando no isso. esporte, então é bem legal mesmo É essa bem atividade. legal. Então, assim, a rotina dele é essa, é puxada. Atividade todos os dias da semana. Às vezes a gente fica até meio assim, mas tem que aproveitar, né, Uhum. a idade e estimular sempre, não tem jeito. E tem a escolinha que é no período da tarde, então ele consegue lidar muito bem. Dorme bem, ele dorme a noite inteira, né? Dorme tarde, dorme, ele tem muita energia. Aham. Então ele dorme umas 11 horas, acorda umas 8, 9 horas da manhã e final de semana se deixar ele acorda 11 horas. Olha, Ele dorme a muito mamãe fica bem. bem feliz, né? Com isso. Dorme E, muito e bem, como é graças a que vocês Deus. dividem essas atividades de terapia? É só você que leva? Como é que é esse processo das terapias hoje? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, então assim, eu e o pai, a gente divide as atividades, Uhum. né? Quando o pai não consegue levar, quem leva é a babá. Quando eu também não consigo levar, quem leva é a babá. Então a gente tem essa rede de apoio. E Uhum. quem tiver, né? Às vezes leva o meu marido, às vezes minha filha também leva. Então assim, a rede de apoio é muito boa. Então, cada um faz um pouquinho ali pro Enzo estar indo para as É para ficar atividades, mais leve para todo para ficar mundo. mais leve, porque é puxado, Aham. né? Quando você tem que conciliar trabalho, família, vida pessoal, vida profissional e filhos, tem que ter uma logística muito boa. Então, graças a Deus, o Enzo tem um apoio aí muito grande, tanto da família paterna quanto lá de casa também. A gente consegue fazer tudo certinho. E Josi, me conta como é que foi esse processo para vocês do uso do andador, quando a gente começou a iniciar, quando eu falei, vocês logo foram atrás, como é que foi esse processo do Enzo no andador? Porque no começo eu lembro que ele chorava muito, como foi essa questão de vocês estimularem ele em casa, de mostrar para ele que era legal? Me conta um pouquinho. Teve uma resistência aí dele, né? Porque ele entendia como ele era muito pequenininho, ele ia fazer 2 aninhos, né? É. Que ele só poderia usar na fisioterapia. Então chegava em casa ele não queria usar. E a gente ficava meio assim sem saber o que fazer, mas a gente foi estimulando com brincadeiras, né? Uhum. Então corre aqui jogando futebol. Hoje ele adora jogar futebol. Então, assim, a gente jogava a bola para ele chutando, para ele poder entender que o andador era algo positivo para a vida dele, que ia Uhum. ajudar ele, né? E não entender como se fosse uma coisa assim, que ele tivesse que fazer na obrigação. Uhum. Então, foi através de brincadeiras, com bola, jogando a bola, né? Fazendo ele chutar, correndo, brincando de pique-esconde, né? Então, assim, começava a brincar de pique-esconde para ele poder entender que ele conseguiria se locomover. Então, foi através de grandes brincadeiras dentro de casa mesmo. Aí ele foi aceitando cada vez mais. Uhum. E hoje ele vai para todos os lugares com andador? Tem algum lugar que vocês ainda não levam? Tem algum lugar que vocês têm dificuldade de usar? Conta um pouquinho esse processo fora do ambiente escolar e clínico, assim.
Todos os lugares ele vai com andador. Vai no shopping, vai para casa de amigos, viaja, todos os lugares ele vai com andador. E como é que é na rua, assim, no shopping, com ele com andador? Como é que as As pessoas... pessoas olham, as pessoas acham lindo. Já tive situações de preconceito também. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. As pessoas olhar assim, com aquele olhar meio que de pena, sabe? Uhum. A primeira vez que eu fui no shopping foi uma situação bem complicada. Eu fiquei um tempão sem levar ele com um andador no shopping. Uhum. Porque todo mundo ficava olhando assim, não era um olhar assim, ai, que lindo, não. Aquele olhar de pena mesmo. Uhum. E aí você fica meio assim, né? Fala, nossa, que situação chata. Só que agora, como ele tá maiorzinho, a gente vê que as pessoas já, assim, ele é muito simpático. Então as pessoas já olham, ele sorri. Então tá tendo uma empatia maior, assim, da população, digamos assim, né? Tem uma empatia aí. O pessoal olha, acha bonito, acha diferente. Uhum. Então tá legal, graças a Deus. Foram poucas as situações, assim, desconfortáveis, digamos, né? Assim, é. E uma coisa que a gente começou a usar com o Enzo, acho que por volta de uns 2 aninhos também, foi o uso da órtese. E a gente percebe que muitos pais têm um pouco de dificuldade. Por que você acha que a gente tem essa dificuldade? Me conta um pouquinho. Porque eles também têm uma grande resistência de ficar com a órtese. Porque a órtese, querendo ou não, é desconfortável, né? Você tá ali, você coloca um negócio no seu pé, que vem até o seu joelho, mais um sapato, aí é uma meia. Então, tudo aquilo ali é muita informação. Só que precisa para ele poder ficar mais em pezinho, equilibrado. Trabalha o equilíbrio dele, na verdade. E aí tem que colocar, né? Eu tive uma resistência também. Então, assim, o Enzo. Por que você acha que você teve uma resistência, Ju? Você acha que Porque é eu sou mãe diferente? e mãe acaba cedendo, às vezes, ao que o filho pede. Então, o filho pedia para mim não colocar, eu não colocava, porque incomodava. Né? Hoje a gente entende que ele precisa ficar. Então, assim, é primordial tá com a Eu órtese lembro, para o desenvolvimento. eu lembro até uma situação que ela contou, que às vezes eu ido para terapia com o pai, e aí eu até conversei com o pai, ele usa, não, comigo fica tranquilo. Aí a Júlia até contou a situação que ela teve que parar o carro para poder tirar a órtese, porque ele não queria usar. Então a gente percebe que a órtese não incomoda, ela não machuca e nem pode machucar. Mas como a criança é inteligente o bastante para falar assim, eu sei se eu chorar com a minha mãe, eu vou tirar. Agora eu vou com meu pai, eu falei com a Isabela, que é a babá do Enzo. Aí ela até contou essa semana pra mim, ele chorou pra tirar. Eu falei, eu não vou tirar. Aí ele pegou, parou e ficou de óculos tranquilo. Como é que você tenta trabalhar esse sentimento de mãe aí pra não cair nos encantos do Enzo ali? Nos charmes, né? Nos dramas, digamos assim, porque para mim são dramas, né? Tem que ter o coração forte. Hoje eu já entendo um pouco. Antes eu já cedia bastante, não deixava, falava que machucava, só que de fato não machuca. Mas a gente tem uma resistência também para aceitar. Uhum. E aí eu comecei a falar, não, precisa, até por conta que ele começou a puxar muito o pé, né? Ficar muito na ponta do pé. Então eu entendi que precisava sim ficar com a órtese. E hoje a gente entende que é necessário tem tanta importância quanto o andador na vida dele, a É órtese. importante a gente entender que às vezes a gente não passa nada porque não precisa, né? A gente passa porque precisa, porque Sim. a longo prazo, não uso da órtese, ou até o próprio, às vezes, não uso do andador, vai causar consequências. Por exemplo, no andador, se ele não usasse o andador, se tivesse mais um carrinho, ele não estaria estimulando a parte cognitiva, ele não estaria interagindo com o meio, não estaria brincando com crianças da idade dele, porque, querendo ou não, uma criança que ama, uma criança que fica no carrinho, as outras crianças têm uma relação diferente. Ele não tem de ver como um bebê, ele não, eu vejo como ele uma criança de 4 anos. E a questão da órtese, por que a gente passa a órtese, né? Porque é importante a gente falar o que é a órtese, né? Então, a órtese é um equipamento que a gente vai auxiliar o movimento. Então, no caso, o Enzo tende a ficar muito na ponta do pé, com muitas crianças com paralisia cerebral, por causa da espacidade em si. Então, a gente coloca para o quê? Melhorar o equilíbrio dele e também evitar encurtamentos. Se a gente tiver o encurtamento daquela musculatura, a longo prazo, com o uso do botox ou com alguma coisa, não vai resolver. Então, é só cirurgia. Então, às vezes eu brigo muito, pego muito no pé. Por quê? Porque a gente sabe, se a gente não usar a longo prazo, a gente só cirurgia. Então, é uma coisa que a gente pode prevenir. Então, é uma coisa que a gente não precisa passar. Desde que a gente consiga usar, a gente consegue orientar. Porque a longo prazo mesmo,
E quando ele vai crescer mais, gente, essa espacidade tende a aumentar. Então, algumas coisas tendem a aparecer. Tem o encurtamento também, né? Então, exatamente. Tem a questão do encurtamento. Então, a horta é justamente para a gente não deixar esse encurtamento, para melhorar o equilíbrio dele, para deixar ele mais estável e a gente evitar algumas cirurgias futuras. Então, mais que às vezes seja algo que chama atenção, que às vezes os pais não acham tão bonitinho, tão legal de usar, mas é importante vocês confiarem no terapeuta de vocês, porque se está passando porque a gente sabe que precisa. Porque se não precisar, a gente não vai usar. Não tem por que a gente passar algo que não é necessário. E precisa muito. Assim, faz toda a diferença na postura dele ficar em pé, a forma como ele faz os exercícios. Até o aprendizado dele na escola, porque quando ele senta na cadeirinha, ele senta e estabiliza o pé, fica mais firme. Ele fica mais firme, então ele não gasta tanta energia para prestar atenção na explicação, porque imagina, ele está sentado e está desequilibrando. Então ele está gastando energia para se equilibrar. Então ele não consegue prestar também tanta atenção. Então é importante a gente pensar nisso também. Porque melhora a postura, melhora o equilíbrio dele. Então ele vai gastar energia o quê? Para ele poder aprender, para ele poder desenhar, para ele poder fazer outras coisas. Com certeza. E além da horta, tem mais alguma coisa que vocês acham que no início vocês tinham mais dificuldade de aceitar, da utilização, ou algo foi mais... Às vezes na escola, como é que foi? Foi uma coisa legal também. Como é que foi esse processo de adaptação do Enzo na escola? Processo de adaptação. Você acha que foi igual às outras crianças? Ou você acha que ele teve mais resistência? Ou foi tranquilo? Foi igual às outras crianças, assim, a princípio. Porque ele teve todo o processo de aceitação que a maioria das crianças tem. Então, chegava lá chorando muito, ficava chorando, ia embora chorando. Então, assim, foram aí umas 3 semanas de muito choro, de não querer ir para a escola de jeito nenhum. Então, assim, foi bem difícil. Agora, depois que passou esse processo de adaptação, se ele não vai para a escola, ele chora, porque agora ele quer ir para a escola todos os dias. E, graças a Deus, ele estuda em uma escola que abraçou a causa dele, né? Os amiguinhos todos são da mesma idade, ele é muito querido, né? Ali na sala dele. Então, assim, facilitou esse processo dele querer sempre estar na escola. E como ele usa o andador, as crianças ainda não entendem direito, as crianças falam que quer ter um carro igual o dele. Isso é isso, é o carro. Né? Então, as crianças querem, a professora fala, não pode pegar porque é do Enzo. E as crianças querem andar também, porque acham barato ele naquele andador, né? Acham, assim, muito legal, porque elas também não entendem ainda, de fato, por que ele usa o andador. Então, foi tranquilo, né? Mas foi uma adaptação, um pouco puxada conforme outras crianças, né? Tem essa resistência em entrar numa escolinha. Então, ele não foi diferente, ele foi do mesmo jeito. Mesmo processo. Ô, Josi, eu lembro assim que o Enzo, ele ficava sempre, como você trabalhava fora, né? Então ele ficava com a babá, com os avós. E esse processo da escola mudou muito a rotina dele, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa mudança, o que ele percebeu, conta um pouquinho pra gente. Ele teve essa resistência em aceitar, né? Chorava igual outra criança normal, também chora muito. A gente deixava lá e saía assim destruída, eu como mãe saía destruída. Então, se eu ia... até deixou de levar já, né? Se eu ia levar, ele fazia um escândalo, segurava em mim. Se o pai ia levar, era a mesma coisa. Agora, se a babá ia deixar, ele chorava pouco. Não fazia escândalo. Então, assim, a gente sofreu muito com isso, porque foi assim, saía de lá com o coração destruído, porque ele ficava chorando, né? E essa questão de adaptação, porque ele ficava muito em casa, ficava tanto na casa do pai, né, com os avós, e lá em casa comigo agora. Porque de alguns meses para cá eu fiquei por conta dele. Então ele tinha 2 apegos, agora o avô e a mãe, por perto o tempo todo. Então foi uma questão de adaptação, não foi fácil. Para a gente também não foi fácil, mas a gente sabia que era o melhor para ele, né? E nesse processo de adaptação dessas 3 semanas, ele gripou. Quando ele estava acostumando com a escola, ele ficava alguns dias sem ir porque ficava doente. E até hoje, né? Tem 6 meses, quase 6 meses que ele está na escolinha. E ele vem adoecendo muito, né? Gripando muito, tomando antibiótico. Então, assim, é uma semana na escola e a outra semana em casa tomando remédio. Eu brinco que é uma semana doente e a outra boa.
Porque são 6 meses para criar anticorpos, mas tem que criar. É um processo Porque é um natural, processo. É um processo natural Dizem mesmo. que é uns 6 meses para a criança se fortalecer ali com os anticorpos da escola, né? Então, isso também é um pouquinho complicado. Porque a gente fala, tá doente, daqui a pouco tá doente de novo, daqui a pouco remédio de novo. E a gente sabe que é por conta da escolinha. Só que a gente tem que deixar, porque é onde ele vai se desenvolver, né? Vai se desenvolver, vai crescer, vai amadurecer ali. Não tem como tirar. A gente que tem que amadurecer a ideia na nossa cabeça, que é necessário para o crescimento e desenvolvimento dele. Você como foi, você falou, né? Você trabalhava o dia todo, né? Então você viu o Enzo mais à noite. Então você acha que esse processo tinha um sentimento de culpa ali por algumas coisas? Assim, por exemplo, não vou usar órtese porque o momento que eu tenho com ele, eu não vou meio que obrigar ele a usar. Eu não vou colocar ele muito no dador porque eu tô com um pouquinho ali, eu tenho menos tempo com ele, então o tempo que eu tenho eu quero, às vezes, ceder um pouquinho mais. Então você acha que esse fato da mãe trabalhar o dia todo, hoje é mais tranquilo, né? Porque hoje você trabalha menos, tem mais tempo para ele, mas você acha que antes tinha esse sentimento de culpa ali da pouca convivência? Tem um sentimento de culpa. A gente quer estar mais perto, não consegue, porque a gente tem que trabalhar. E você quer recompensar de alguma forma, né? E você acaba cedendo para poder recompensar a sua ausência na vida dele. Essa é a verdade. Então acaba cedendo, né? E tá errado, porque você não pode ceder para tampar uma ausência sua, né? Então assim, você tem que fazer o possível para você ter mais tempo com seu filho. E quando isso começou a me incomodar muito, o Enzo já estava aí com 3 aninhos e meio, eu falei, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, porque não dá para ficar o dia inteiro fora, ele com a babá, também com o pai, né? Muito tempo com o pai, com os avós, e eu ficando menos tempo que todo mundo sendo a mãe. Então eu preciso dar um jeito na minha vida. Foi quando realmente eu decidi focar só em uma área da minha vida, que eu estava trabalhando com 2 coisas, então eu decidi ficar só como especialista de relacionamento, porque eu faço meus horários e consigo levá-lo em todas as atividades, né? Tá participando pelo menos da maioria, né? Porque antes a gente até que deixava muito por conta de babá, de outras pessoas para levar. Hoje eu consigo levá-lo em algumas atividades, tá acompanhando de perto. Então isso para mim não tem preço, assim. É qualidade até para ele, porque ele se sente muito mais seguro com a presença da mãe. Não, sim, claro. Né? Então, assim, hoje ele tem um apego muito grande comigo, mas porque eu também estou mais presente no desenvolvimento dele, né? Coisa que eu não estava alguns meses atrás. Então, assim, tem aquela sensação de culpa, mas a gente pode mudar essa realidade, né? Depende das escolhas que a gente faz para a nossa vida. Josi, nesse processo de reabilitação, hoje, o que você percebe que é mais difícil para o Enzo hoje? Questão de alimentação, questão de locomoção, questão de fala? Conta um pouquinho o que você percebe, o que é mais tranquilo, o que é mais difícil hoje na dificuldade da deficiência do Enzo. Vou começar com o que é mais difícil, né? A questão da fala. Às vezes ele se irrita quando você não entende o que ele está falando. Por mais que a gente está ali convivendo com ele, ele tenta falar algumas coisas e você não entende. Eu falo, Enzo, aponta, calma, respira, né? Me mostra o que você quer falar. Às vezes ele não tem essa paciência e se irrita muito. Então você como mãe tem que ter muita paciência para acalmar, falar, calma, vamos respirar, mostra para a mamãe o que você está pedindo, aponta o dedo, vamos lá, vai levando a mamãe para onde você quer. Porque às vezes a gente não entende, porque a fala dele não é perfeita. Ele fala pedaços, né? E nem sempre você entende tudo. Por quê? Porque na casa dos avós e do pai, ele tem uma outra postura lá. Então ele fala as coisas, as pessoas entendem outras coisas. Eu não entendo tudo como as outras pessoas entendem. Então lá em casa ele tem uma outra postura e a gente entende diferente. Então assim, tem coisas que ele chega falando de lá que eu não sei o que é. Como eu tenho certeza que tem coisas que ele chega falando lá que eles também não entendem o que é. Né? Então, por exemplo, o meu marido, ele chama de aiaia. Ele não chama pelo nome. A gente lá em casa já sabe que ele está chamando o padrasto, né?
Então as pessoas não entendem. Às vezes, quem é a Yaya? Quem que ele tá chamando a Que é a Yaya? Yaya, O que né? que é a Yaya? Tá doendo? Não tá, a Yaya? Tá doendo o quê, Enzo? Não, ele tá chamando uma pessoa. E são várias sílabas que ele vai identificando. Então, quem convive acostuma. Mas ainda assim tem coisas que a gente não entende. E ele se irrita. Então, tem que manter a calma, você como mãe, e falar, respira, Enzo, mostra, né? Então, essa é uma das dificuldades. E na escola eles trazem isso com dificuldade? Vocês já tiveram uma reunião? Qual é o processo de adaptação que a Já escola tivemos. está trazendo? Conta um pouquinho pra gente A disso. gente já teve reunião lá e eles estão se adaptando bem, né? Então, assim, o Enzo também às vezes se irrita lá quando as professoras não entendem. Mas aí elas têm toda essa calma e pedir para ele apontar, para ele caminhar elas para onde ele quer ir. Então, no começo foi mais difícil, mas agora elas já estão entendendo conforme as coisas vão acontecendo, né? A convivência vai facilitando. Então, essa é uma das dificuldades, a fala. Entender o que que ele está falando para ele se irritar menos, porque ele fica bem bravo, né? A segunda Até porque ele entende tudo, né? Entende Então, tudo. ele entende tudo, ele tem vontade de tudo, como uma criança de Ele 4 entende anos. tudo, mas ele não consegue, ele mostra o que ele consegue mostrar. Outra dificuldade também foi a questão da natação. Há alguns meses ele fez natação, logo no início, tinha 1 aninho e pouquinho, só que ele gripava muito, porque o clima de Brasília não ajuda. E aí eu optei por tirar, então ele ficou uns 4, 5 meses só. E aí eu tirei por essa questão de doença mesmo, porque gripava demais, vivia resfriada. Eu falei, realmente não dá, né? Então é as dificuldades que a gente tem. Ele também fez um tempo ecoterapia, que é a do cavalo. Ele adorava a ecoterapia, né? E a gente tem um projeto dele voltar agora, nos próximos meses. E eu tirei já tem alguns meses, porque minha questão de locomoção para o lugar, não é nem que ele não se adaptou, mas todas as ecoterapias de Brasília ficam distantes, então você tem que ter tempo para chegar, para a criança fazer atividade para voltar, né, para o destino. Então, assim, Até é cansativo também, é né? muito cansativo, porque todas são mais distantes. Então, assim, é uma dificuldade de locomoção que os pais têm. Se você não tem carro, fica tudo mais difícil. Se você tem carro, é mais fácil, mas nem sempre é viável, né? O deslocamento. Então, foi uma das dificuldades que a gente está vendo o que que faz para ele voltar para a ecoterapia, porque ele sempre gostou muito. Então, essas são as dificuldades aí. Você acha que ele tem alguma atividade que ele não gosta de ir, ou ele vai super tranquilo para tudo? Você acha que tem dia que ele cansa? Tem alguma coisa que ele fala assim, ai, ou ainda ele não chega a falar, não quero ir, não quero fazer? Ele topa tudo. Ele é uma criança que topa tudo. Ele gosta de fazer as atividades, ele se entrega, ele é muito esforçado. Então, ele gosta bastante. É muito difícil falar alguma coisa que ele não gosta, porque ele gosta de todas as atividades que ele faz. Tudo é uma novidade. Tudo é Então, nem se tranquilo. torna pesado, assim, né, a sua rotina. Assim, Não, ele gosta bastante, assim, bastante. E depois que ele vai se adaptando ali, então fica bem mais fácil, né? Então é bem E tranquilo. o que é mais fácil para ele hoje na rotina? O que você vê que é igual das crianças da idade dele? O que você percebe? Mesmo tendo algumas adaptações. Na rotina hoje, ele gosta muito da fisioterapia, né? Então, para ele, a fisioterapia já faz parte ali da rotina de todos os dias, porque há muitos anos já não chora mais. É muito tranquilo. Então, assim, tem essas facilidades, porque a criança vai se acostumando, né? Uma adaptação. Então, hoje, na rotina dele, essa questão, assim, da gente estar entendendo o que ele fala, por mais que a gente tenha uma dificuldade, quando a gente entende, ele consegue brincar melhor, né? Uma facilidade, ele consegue brincar muito bem de bola. Então, ele é o goleiro, ele chuta a bola, ele faz o que ele quer lá com a gente, brincando de bola e com outras brincadeiras também. Então, ele brinca de pique-esconde, tem uma facilidade aí, né? Então, é bem tranquilo essa questão Eu dele, lembro assim. também que ele, tanto o pai quanto o vô corre, né? E ele participou de uma corrida. Conta como é que foi essa experiência aí dele nessa corrida, como é que foi? Inclusive, ele tem outra corrida agora, né? Tem outra corrida agora domingo, dia 25, mas a experiência da corrida, assim, foi única.
porque foi com a Escolinha de Paralimpíadas aqui de Brasília, né, o CETEF. Foi a primeira corrida dele. E era 100 metros, assim. E todas as crianças, né, atípicas que estavam participando. Foram todas crianças atípicas? Todas as crianças atípicas. Legal. E ele foi assim, por mais que ele era o último a chegar, mas todo mundo batendo palma. E ele levou aquilo ali numa brincadeira, rindo, se divertindo. Foi muito emocionante. Parou no assim. meio da corrida para Parou para as fotos, né? Parou para as filmagens, né? Então, assim, foi muito emocionante, muito mesmo. Foi, assim, um momento único. E eu acredito que ele tem toda uma caminhada aí pela frente mesmo, nessa questão de esporte voltado para a Paralimpíada. Ele tem total capacidade de seguir aí para várias áreas, assim, ele pode até escolher se ele quer corrida, se ele quer um outro esporte aí. Ele vai escolher, eu acho. Eu acho que o Enzo é uma criança bem incrível mesmo, assim, com as facilidades que ele tem mesmo. E acho que o caminho que vocês estão levando é bem esse mesmo, assim, do esporte e de adaptações mesmo. Ele também é muito tranquilo, assim, na questão de alimentação, né? É bom a gente abordar porque ele come de tudo, né? Ele de teve tudo. algum momento da vida que ele teve dificuldade de mastigação, de engasgar, ou sempre foi muito tranquilo? Ele sempre engasgou muito, desde pequenininho, mas eu acho que é por conta da paralisia, né? Essa dificuldade mesmo, uma fraqueza que tem. Então, desde sempre ele engasga, até hoje ele engasga, tá? É uma coisa normal já da rotina dele. Engasga tomando água, se tomar muito rápido, se come muito rápido, então assim, tem que ter muito cuidado. É importante até falar que às vezes a gente acha que a água, por ser água, é mais fácil, né, de engolir, mas é o líquido mais difícil da gente deglutir, porque não tem sabor, não tem nada, então às vezes a criança não percebe ali dentro da boca. Então, por isso também é importante o trabalho da fono, né, que ele já faz, para também trabalhar essa questão da deglutição, que é tudo motor ali, né? Então, a prazer é global, então é tudo motor. Então, o líquido, ele é como é algo que ele não percebe tanto, é mais fácil dele estar engasgando também. Mas o resto de comer, ele gosta de comer de tudo? O que ele gosta mais de comer? Tudo, ele adora fruta, todas as frutas, ele come salada, ele... Pós-terapia, ele gosta de pastel. Ele come pastel, ele come sanduíche, ele come pizza, ele toma suco, tudo normal, né? O que ele não toma é o que ele não precisa nem saber que existe, que são refrigerantes, algumas coisas aí que ele não precisa saber que existe. Mas o resto ele come tudo e come doce também. Eu dei doce depois de 2 anos. Ele já come sozinho? Ainda não. Ele come algumas coisas sozinho, mas nem tudo. Nem tudo ele come sozinho, porque ele ainda tem a dificuldade. Ele consegue, sim, ele consegue comer, segurar tudo, mas assim, almoçar, jantar sozinho não. A gente sempre tem que estar ali auxiliando ele, porque ele ainda não consegue. Agora, com a escolinha, ele está querendo comer sozinho. Legal. Porque na escolinha ele lancha sozinho. Então agora ele já está querendo sozinho, querendo fazer as coisas sozinho, mas a gente está auxiliando ele ali. Mas muita coisa ele come sozinho, porém não é jantar nem almoço. Mas são lanches, alguma coisa. São outras coisinhas, isso. Entendi. E na escola dele também, tem alguma adaptação? Já fizeram alguma adaptação de algum material, de alguma coisa? Ou por enquanto ainda a escola não viu? Por enquanto não. Por enquanto ele segue a mesma rotina de todas as outras crianças. Assim, lógico que tem um olhar mais delicado para ele, tem uma pessoa que fica à disposição dele, né? Fica à disposição da turma, mas voltado mais para ele mesmo. Mas ele não entende que tem uma pessoa só para ele. Ele se sente iguaizinho aos outros ali, né? Vai no ritmo dos outros. Então, não tem muita diferença, não. Eles têm essa questão da inclusão muito bem resolvida, assim, não quer deixar uma pessoa por conta. Eles querem que a criança entenda que ali ele tem que se virar. Diferente da minha casa, que ele sabe que tem a babá, que tem eu, que tem o pai, que tem a irmã, que tá ali por conta dele, né? Então ele precisa amadurecer também. Por isso que a escola abraça a causa de uma forma assim mais independente. Trabalha essa independência dele dentro da escola.
Então, gente, esse foi o bate-papo aqui com a Josi, com a mãe do Enzo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai poder responder. A gente também vai deixar o Instagram também da Josi, do Enzo, para vocês poderem estar seguindo e também estar comentando e perguntando e acompanhando. Obrigada novamente por esse momento e que a gente possa ter outros momentos como esse. Eu que agradeço e estou à disposição aí para tirar todas as dúvidas.